Olá, vamos falar aqui de Espiritismo? Sou Débora Rabelo, trazendo a continuidade do nosso estudo aqui da obra Autodescobrimento, uma busca interior, Joana de Ângeles, através do médium Divaldo Pereira Franco. Continuando o capítulo número 3, hoje com o tópico Consciência Responsável. Se você não assistiu os vídeos anteriores, convido você a estar aqui assistindo na playlist Autodescobrimento e estar buscando esta obra desde o início, mas também lhe indico que, se puder adquirir, compre esta linda obra e, se não puder, você encontra ela facilmente em PDF no Google, certo? Então vamos lá à nossa leitura, reflexão e estudo de hoje. Consciência responsável. Nos diz Joana. Responsabilidade, em bom vernáculo, é a qualidade ou condição de responsável. O ser responsável, por extensão, é aquele que se desincumbe fielmente dos deveres e encargos que lhes são conferidos, que responde pelos próprios atos ou pelos de outrem, tornando-se de caráter moral, quando defende os valores éticos pertencentes aos outros e à vida. A responsabilidade pode ser deferida desde quando é delegada por uma autoridade ou lei, a fim de ser cumprido o estatuto que estabelece e caracteriza os valores e compromissos a serem considerados. Essa é a parte mais comum, encontrada em toda a parte. Então, nós sabemos que a responsabilidade é algo que está a cargo de cada um de nós. Viemos para esta encarnação, para todas as outras que vieram anteriormente e as que virão posterior, viremos também com desígnios, com tarefas a serem realizadas, que cabe à nossa responsabilidade. Ou seja, aquilo que eu devo fazer, não adianta eu passar para outra pessoa, terceirizar e dizer que eu lavei as minhas mãos como fez Pilatos. Não, não podemos fazer isso. Aquilo que cabe a mim realizar, eu irei responder por isso. Então eu tenho que ser responsável por isso. Eu respondo por todos os meus atos, atitudes, pensamentos e as consequências que deles advêm, certo? Então continuemos aqui. Além dela, existe aquela que é conquistada pelo amadurecimento psicológico, pela conscientização inerente às experiências resultantes da evolução. Muitas vezes, a responsabilidade, que se torna atributo do caráter moral do indivíduo, faz-se grave empecilho ao processo de engrandecimento do ser. Caso o seu portador se atenha à letra ou ao limite do estabelecido, sem examinar a necessidade que lhe é apresentada, do ponto de vista da compreensão, graças à conceituação de responsabilidade, criminosos de guerra e servidores rudes buscam passar a imagem de inocência ante a crueldade que aplicaram, informando que cumpriam ordens na desincumbência das infelizes tarefas e que estavam sujeitos às imposições mais altas que deveriam atender. Outros, responsáveis por massacres cruéis e atitudes agressivas, refugiam-se na transferência de responsabilidade, elucidando que deveriam agir conforme o fizeram, ou sofreriam as consequências da desobediência. Nas instituições militares, a responsabilidade cega o indivíduo, de modo a obedecer sem raciocinar e a cumprir ordens sem discuti-las ou justificá-las. Disse que aqueles que se lhes submetem tornam-se pessoas responsáveis. Nesse capítulo, incluiríamos os tímidos, os medrosos, os pusilâmines, os aproveitadores, todos são necessariamente portadores de responsabilidades. Dessa forma, seria inculpado
porque responsável, zeloso pelas suas funções e deveres. Pilatos, que ordenou Jesus à morte, embora o soubesse inocente. Posto em xeque pela astúcia dos doutores judeus de que Jesus dizia-se rei e ele representava o imperador, que era o seu rei, não o crucificar seria crime de traição em relação ao seu representado. Com esse sofisma, levando o pusilânime irresponsavelmente a mandar crucificar o justo, lavando as mãos para liberar-se da culpa. Então, conforme nós falamos antes, terceirizar a consequência dos atos é muito simples, é muito fácil, mas nós não podemos colocar no outro algo que cabe a nós, ou que nós deveríamos ter feito. É bem verdade que, às vezes, nós não conseguimos, ou não temos condições, não sabemos dizer não, não conseguimos evitar, ou naquele momento foi o melhor que nós conseguimos fazer. Talvez, mesmo errando de forma consciente, nós não tínhamos a ideia exata da imensidão de toda a proporção que aquela culpa, do que aquela atitude errada acarretaria. Mas isso não nos isenta de ter que reparar o erro, de ter que responder pelas atitudes que fizemos errado. Portanto, Pilatos diretamente não condenou Jesus, mas ele não fez nada que impedisse a condenação. Ou seja, simplesmente ele cruzou os braços e deixou o circo pegando fogo. E aí ele disse que ele não tinha culpa. Ele se sentou, lavou as mãos. Não, naquele momento ele poderia ter dado o seu veredito contra e resolvido tudo. Mas ele simplesmente deixou que o povo, insuflado por toda aquela egrégora de vibrações trevosas, condenassem a Jesus, certo? Então, nós respondemos de acordo com o grau de conhecimento que temos. Uma pessoa que não tem a menor instrução de nada, que não tem nenhum conhecimento, nenhum estudo, não pode ser não é julgado, não pode ser responsabilizada, não pode ter o mesmo grau de culpa sobre um determinado problema que outra pessoa que tinha toda a consciência do que estava fazendo, do que representava, as consequências possíveis daquele ato. Então, cada um de nós se encontra num grau diferente, espiritualmente e de conhecimentos. Então, cada um responde de acordo com as suas elucidações, com seus conhecimentos e com aquilo que cabe a cargo para realizar, certo? Então, vamos continuando. Os sicários dos campos de concentração e os belicosos sistemáticos, fomentadores de guerras, que as fazem com crueldade, assim procedem. Dizem que se desincumbir das determinações que recebem dos seus chefes e comandantes. A responsabilidade, para ser verdadeira, não pode compactuar com a delinquência, nem ignorar os mínimos deveres de respeito para com a vida e para com as demais criaturas. A responsabilidade que resulta do amadurecimento psicológico e que é adquirida pela vivência das experiências humanas, harmoniza o dever com a compreensão das necessidades dos outros, conciliando o cumprimento das atividades com as circunstâncias nas quais se apresentam. Quem assim age responsavelmente torna-se pessoa ponte, ao invés de assumir a postura de ser obstáculo, gerando dificuldades e perturbações. Nesse sentido,
a visão do ser imortal contribui grandemente para entender a responsabilidade que se tem no mundo, porque é deferida desde o mais alto, como redarguiu Jesus ao seu inquisidor, que a tinha, porque lhe fora dada, e poderia perdê-la, qual ocorreu pouco depois ao ser destituído da função e mais tarde despojado do corpo pela morte. Para a aquisição da responsabilidade consciente, os valores eternos do espírito são indispensáveis, de modo a serem absorvidos e vivenciados, ultrapassando os limites das determinações humanas de horizontes estreitos e curtos, considerando-se a existência física como sendo um breve período de aprendizagem na larga faixa das sucessivas reencarnações. O ser adiciona ao conceito da responsabilidade os atributos do amor, dessa forma, identificando os melhores meios para agir quando pode e deve, com consciência, não se precipitando a tomar decisão, quando deve, mas não pode, ou quando pode, mas não deve, responsabilidade inconsciente. Então, muitas vezes nós vemos as pessoas colocando, como falamos antes, terceirizando as consequências e a colheita daquilo que dão a outras pessoas por fazer. Mas isso não isenta. Se alguém me coloca a responsabilidade de determinado ato e eu sei que pode ser errado, isso não retira de mim a responsabilidade pelo que eu estou fazendo. Estou cumprindo ordens, não digo não, não ajo ou reajo ou não consigo reagir de forma diferente e estou agindo errado, eu irei responder desta mesma forma e irei responder por aquilo que eu faço. Portanto, nós acumulamos e geramos muitas vezes traumas, culpas, autoculpas e autopunições dentro de nós. Infligimos em nosso espírito, nosso perispírito e corpo físico doenças muitas vezes como consequência disto, para que nós sintamos que isso está nos liberando, nos libertando dos erros que nós cometemos. Portanto, se nós passarmos a vigiar mais os nossos pensamentos, palavras e atos, nós teremos uma vida espiritualmente, moralmente e fisicamente muito mais saudável, sem tantos traumas que nós temos, para que possamos ser famílias, pessoas realmente espíritos saudáveis. Mas saudáveis porque enfrentamos cara a cara o que fizemos e aquilo que nós desejamos realmente para cada um de nós. Responsabilidade, ou seja, amadurecimento. Certo? Então, este foi o nosso estudo de hoje, e no próximo vídeo nós estaremos estudando a terceira parte, o terceiro tópico deste terceiro capítulo, que se chama Consciência e Sofrimento. Certo? Eu sou Débora Rabelo. Um forte abraço para você, que os bons espíritos nos guiem, Jesus nos abençoe. Até a próxima!